Pessoal, bom dia. Bom, estou avisado agora que estou no ar. Hoje a gente vai fazer uma oficina de programação online usando um sistema que chama P5.js. Ele é feito em JavaScript, baseado num sistema chamado Processing. O Processing é bastante conhecido, ele era uma plataforma que não era online, e com o tempo ele acabou migrando para ser online. Na verdade, ele era online com o Java, mas o Java acabou saindo da web, né, por questões de segurança. Agora ele vem em JavaScript. E então, quem quiser acompanhar, daqui a pouquinho eu vou compartilhar o link que tem a coleção dos programas que a gente vai fazer, né? E, bom, deixa eu me apresentar. A gente vai começar muito básico, né? Essa oficina é para quem não tem experiência prévia em programação ou muito pouca experiência. Eu sou Maurício Jabur, aqui vocês têm meus contatos. No final eu vou compartilhar a apresentação, então vocês vão poder me achar no Instagram, no GitHub, né, em todos os contatos. Eu sou muito aberto a receber mensagens, a colaborar com o pessoal, só que, pessoal, eu odeio mensagem de áudio, e agora todo mundo vai mandar mensagem de áudio para me zoar, né? Enfim, eu demoro mais para responder mensagem de áudio do que mensagem de texto, até porque frequentemente eu estou em alguma atividade online, com a câmera ligada, não dá para ficar pegando o celular, ouvindo áudio e tal. Então, por favor, quando vocês forem falar comigo, mandem mensagem de texto. Tá? Opa, já estou recebendo aqui umas mensagenzinhas do pessoal. E aproveitando que vocês já conseguem interagir com a gente, eu gostaria de perguntar para vocês, e tem gente que vai dar risada em casa que eu estou sabendo. Nessa tela, qual vocês considerariam o primeiro quadrado, né? Seria, dos quadrados que estão nessa tela, qual vocês consideram o primeiro quadrado? Gostaria de ver as respostas de vocês aqui nas mensagens. Eu estou com duas telas, então de vez em quando eu vou ficar olhando para o lado para ver as mensagens de vocês aqui. Vamos, pessoal, acorda, vamos tomar café. Cafezinho. Érica, responde, vai. Tá bom. Bom, tem gente que responderia... Exato, tem gente que responderia o de fora, né? Mas não era bem essa a minha questão. Essa resposta veio de uma das participantes aqui, de uma das pessoas que está participando, não ao vivo, né? Eu testei essa apresentação antes com ela e ela falou, seria esse aqui. Mas, na realidade, se a gente vai falar de desenhar na tela, que é basicamente o que a gente está falando, né, artes visuais online, a gente tem que definir um sistema de coordenadas. A gente tem que dar um jeito de falar onde eu quero colocar, né, quando eu quiser colocar o quadrado vermelho, por exemplo, qual que vai ser a coordenada, né? E no caso de desenho em computador, quem já conhece um pouco sabe falar, mas isso é básico, e é realmente... A gente tem as coordenadas começando da esquerda para a direita, como a gente escreve, né? E de cima para baixo. Exatamente a escrita ocidental, como a gente vai escrever numa folha. Eu, outro dia, tentei escrever, nem estava conseguindo escrever com caneta mais. Mas, enfim. E, em computação, as coordenadas começam no 0, 0, né? Quase tudo que a gente vai contar em computação sempre começa no 0. Então, nesse caso, aquele ponto ali de cima seria o 0, depois viria o 1 até o 6, né? Então, seriam 7 intervalos, aí 7 possibilidades de colocar pontos, e a mesma coisa de cima para baixo. Tá? Bom, deixa eu compartilhar com vocês aqui o link dos programinhas que eu já preparei. Vocês podem entrar. Paulo, me ajuda aqui, como que eu faço para colocar o link para o pessoal aqui? Eu não estou conseguindo colocar no chat, mas eu mandei para vocês aqui. Se vocês puderem publicar para o pessoal, eu agradeço. De qualquer forma, o link é meio complicadinho, tá aqui em cima da tela. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, né? Mas o importante é que vocês entrem no p5js.org. Ah, tá lá, já está ali para a gente. Essa é uma coleção de programas, né? Se você clicar num deles, você vai ter o programinha ali, né, com algumas instruções, e você pode rodar o programa
e ver o resultado. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre ele. E importante, vocês podem alterar o programa, que essa é uma cópia de vocês. Tá? Se vocês fizerem login, vocês podem salvar suas alterações. Se vocês não fizerem login, depois a alteração vai ser perdida, mas vocês podem brincar à vontade que não vai estragar o trabalho que eu já preparei aqui para vocês. Né? Mas deixa eu voltar aqui para a apresentação. Todos os slides têm uma referência, então se vocês entrarem, depois no final eu vou compartilhar o PDF, né? Se vocês forem entrando nos links que eu coloquei, muitos deles estão em inglês, mas tem o tradutor hoje em dia, né? Em inglês não chega a ser uma barreira para as pessoas, e de qualquer forma seria legal que, bom, se você vai trabalhar com programação, está aí um incentivo a mais para você aprender inglês, né? Tem muitas carreiras hoje em dia, programação é uma delas, que você pode ser um nômade digital, você pode programar de qualquer lugar, e a chave é falar inglês. Eu estava prestando serviço para o pessoal da Finlândia esses dias, às vezes eles falavam em finlandês, mas a maior parte do tempo eles falavam em inglês. Bom, num programa desse sistema, que é o Processing, né, o P5.js, o programa ele tem uma estrutura básica, e quando você cria um programa novo, ele já vem com essa estrutura. Né? Por enquanto, a gente não vai se preocupar muito com o que são esse abre parênteses, fecha parênteses, o que é esse colchete aqui, mas o importante existe uma função chamada setup, ela é executada uma vez. Né? Talvez vocês estejam vendo meu mouse aqui. E ela é executada uma vez. Então, tudo que está dentro do setup é um ajuste inicial que você vai fazer. Então, nesse caso, a gente está falando, olha, a nossa área de desenho, nosso canvas, né, isso é uma abstração que vem da pintura, né? Quando eu vou pintar alguma coisa, eu tenho um canvas, que é a tela. Ela tem 400 por 400 pontos. Né? Naquela tela dos quadradinhos lá, a gente tinha de 0 a 6, de 0 a 6, a nossa vai ser um pouco maior, vai ter 400 por 400. E depois ele tem uma função que chama draw, que é como se fosse uma lista de tarefas. Aliás, todas as funções são uma lista de tarefas, mas na hora que ela chega no final dessa lista de tarefas, na hora que o P5 chega no final dessa lista de tarefas, ele executa de novo. Nesse caso do exemplo, assim que você cria um programa novo no P5, ele já cria essa estrutura. Em geral, ele já vem com a tela de 400 por 400 e já vem com esse background, esse fundo de tela, que é um número 220. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa, mas ele é um cinza claro. Daqui a pouco a gente vai aprender a controlar cores também. O pessoal me ameaçando com áudio aqui, mas tudo bem, porque essa já é de casa, então não tem problema. Pode mandar áudio, eu vou ignorar solenemente, depois fica bravo comigo, não tem problema. E, pessoal, esse curso foi originalmente ministrado para o pessoal das fábricas de cultura, para os formadores, né, de fábrica de cultura. Então, ele foi ministrado para os professores, que depois vão fazer outros cursos. A duração original dele é de 3 horas, a gente tem quase 1h30 aqui. Né? Provavelmente eu vou fazer uma pausa para a gente levantar, esticar as pernas no meio do curso, né, no meio desse intervalo aí, de provavelmente uns 40, 45 minutos. A Érica está acordando agora, né? Ela disse agora que é o quadrado de fora, o João Pedro já tinha passado ela. Mas, enfim. Então, talvez a gente não consiga ver todos os passos, mas é muito importante que, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem interagir, falem comigo, né? Escrevam lá no chat, eu vou estar de olho, vou estar olhando de vez em quando, eventualmente eu vou estar concentrado na explicação, mas o importante é que a gente avance o tanto que a gente conseguir avançar com qualidade. E depois vocês vão ter todo o material, né? Ele está bastante explicativo, bastante básico, então vocês podem continuar avançando com ele e podem me contatar também. Tá? Então, indo para o nosso primeiro sketch ali, né? O nosso 01 Formas, se você executar o 01 Formas, você vai ter... Deixa eu ir direto para o sketch aqui. Então, a gente dá play aqui. Você vai ter esse resultado na tela. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. Então, aí você vai ter esse resultado na tela, né? E em programação, se a programação é bem feita, e se você tem uma noção do que você está fazendo, você consegue ler o programa como se ele fosse uma história, né? Contanto que você saiba o que cada comando faz. Por falar em o que cada comando faz, se a gente for aqui no Help, será que ele tem outra língua? Deixa eu ver. Tem em português. Deixa eu colocar em português aqui.
Então, se a gente for aqui na ajuda, ele tem a referência. A gente indo na referência, ele tem lá a instrução do que cada comando faz, né? Então, a gente pode depois aqui ir vendo o que cada um deles faz. Inclusive, em geral, eles têm alguns pequenos exemplos que a gente pode editar, pode rodar de novo, né? Então, isso é bastante interativo, porque roda direto online. Bom, vamos ler a nossa historinha. Então, eu estou com auto-atualizar aqui, então se eu mudar alguma coisa, ele vai imediatamente atualizar o que está ali do lado. Então, primeiro a gente está falando T5JS, vamos combinar que o nosso espaço de trabalho tem 400 por 400. Se eu colocar aqui 300, a gente vai descobrir que o primeiro número é a largura. Tá? Então, sempre vem o eixo X primeiro e depois o eixo Y. Agora eu vou, por exemplo, colocar só 200 de altura. Tá bem? Mas eu vou voltar para o 400 por 400 para ficar no original. E eu aconselho que quando vocês forem aprender alguma linguagem de programação, qualquer coisa, quando vocês forem estudar, mesmo que seja P5.js, além de ler a referência, vocês vão brincando com os números, né? Então, por exemplo, eu falei que background 220, ele preenche o fundo com essa cor que é o cinza claro, né? E se em vez de 220 eu colocar só 120? Ficou mais escuro. E se eu colocar 255? Ai, que número estranho. Vai por mim. Ele fica branco. E se eu colocar 0, ele fica preto. Então, aqui já vai a dica, né? Qualquer número entre 0 e 255 é uma cor entre branco e preto passando pelo cinza. Aqui a gente tem a função stroke weight. Stroke em inglês é a pincelada, né? Então, qual que é o peso da pincelada? Qual que é o peso da mão que você está usando, né? Vou logo exagerar, vou colocar 20 aqui. Para perceber o que o stroke faz, né? Se eu colocasse 1, ele ficaria muito fininho, talvez nem desse para ver, então por uma questão estética eu coloquei como 220. Aí eu vou fazer o seguinte, a gente vai começar a aprender sobre comentários, né? Tudo que vem depois do // fica em cinza, e isso é um comentário. Isso não importa para a programação em si, importa para o humano que está lendo, né? Sempre é bom a gente fazer programas bem comentados. Como esse conteúdo que eu desenvolvi, ele tinha que aparecer bastante na tela, eu não coloquei muitos, tinha que aparecer bem na tela, eu não coloquei muitos comentários, né? Mas também ele é bastante simples. E uma coisa que é genial é que se a gente quiser desativar alguma coisa que está sendo executada, a gente coloca // no começo, ele fica todo desativado. Isso só serve para a linha, tá? Então esse // aqui que eu coloquei agora só serve para a linha 11. E agora a gente só está vendo o pontinho aqui, né? Então o comando que está valendo é esse aqui, ó. Coloque um ponto no x20, então daqui para cá tem 20 pontos, e na posição no y 100. Então daqui para cá tem 100 pontos, o que é 5 vezes mais do que o espaço que tem daqui até aqui, né? Se eu quisesse colocar ele bem no meio, seria 200, 200. Tá lá, bem no meio do nosso 400, 400. Deixa eu voltar aqui. Então, a gente está falando de desenhar. Vamos começar primeiro com os elementos básicos de desenho, né? Um ponto é o elemento mais básico de desenho que tem. Agora, uma linha. Uma linha eu preciso de 2 pontos para definir. O x inicial e o y inicial, né? Esse ponto aqui, e o final. Como eu coloquei o início e o fim no mesmo x, 50 e 50, ela ficou vertical. Se aqui eu tivesse mudado o x de baixo para 150, ela ficaria uma linha inclinada. E se, por exemplo, eu aumentar o y, colocar 240, ele ficaria maiorzinho ali. Próxima coisa que a gente vai fazer é um retângulo. Opa! Até interessante, ó. Ele está tentando executar. Apesar da gente estar usando em português, as mensagens de erro são em inglês, né?
Os comandos que ele reconhece aparecem aqui em negrito, tá vendo? Line ele reconheceu, tá em azul e negrito. O retângulo ele não reconheceu, então ele ficou em azul, mas não ficou em negrito, né? Porque ele estava faltando uma letra. Agora ele reconheceu e desenhou. Esse retângulo ele está com preenchimento branco, isso é o padrão, né? Se eu não der nenhuma instrução de preenchimento, ele vai colocar branco. Daqui a pouco a gente vê como que é preenchimento também. Né? E deixa eu só digitar uma coisinha aqui. Então a gente conseguiu desenhar um retângulo. Se a gente fosse ler a nossa lista, né, a gente ia falar, vamos combinar, nossa área de trabalho é 400 por 400, agora você pinta o fundo de cinza claro, pega o pincel número 2, faz um ponto, faz uma linha, faz um retângulo, agora eu vou fazer uma elipse. O que é uma elipse? Né? Um ovo de Páscoa. É aquele negócio ali. Ah, e se eu quisesse, quais são os parâmetros dele aqui? Onde fica o centro dele? Então, o centro ele está no 210 assim, e no 100 assim. Se eu colocar 0, 0, a gente vai ver que ele vai lá para o canto, vai desenhar fora, mas o centro está aqui no começo. E ele tem 40 de largura e 60 de altura. Se eu colocar 40 por 40... Opa! Eu acabei apertando um Enter aqui, ele continuou entendendo. O JavaScript ele é bacana, diferente do Python, que o pessoal... o Python o pessoal gosta, né? E o Python, se você não digitar do jeito que ele quer, ele fala, não, não é assim, você tem que fazer do jeito que eu quero, mas ele não corrige. O JavaScript, ele tem essa versatilidade, isso é até ruim às vezes, mas ele entende o que você quis dizer. Às vezes ele faz uma força e entende errado, né? O João Pedro disse aqui, muito interessante ver esse outro lado do JavaScript. Sim, a gente está usando JavaScript, mas não é JavaScript puro, né? Na realidade, aqui a gente não usou nenhuma função que seja realmente JavaScript. A gente está usando funções que o pessoal do P5JS fez em JavaScript para a gente poder, né, nesse programa aqui, a gente só está usando coisas que são do P5JS, mas com a sintaxe, o jeito de escrever do JavaScript, né? E ele abstrai um monte de coisa. Quando a gente diz abstrai, no JavaScript eu poderia criar um canvas? Poderia, só que ele é mais chatinho um pouco. Poderia desenhar um ponto? Poderia também, né? E do jeito que está escrito aqui, essa programação ela é muito fácil de jogar para outras plataformas também. Por exemplo, para Java, se você não quiser fazer online, né? Eu trabalho bastante com museus, e muitas das interações que eu faço para museu eu faço em Java, mas aí ele não roda online, né? A vantagem do JavaScript é que se você tiver qualquer coisa que tem um browser que roda internet, tem até geladeira que roda internet, esse programa vai provavelmente rodar direitinho lá, né? E o JavaScript ele pode ser muito eficiente também, né? Ele pode ser muito rápido. A gente está usando bastante JavaScript. Uma coisa importante lembrar é que o JavaScript roda na máquina do usuário. Então, se você falar, olha esse programa aqui, o cara abrir num celular que é muito lerdo, ele vai rodar lerdo lá. Mas o problema não é inerentemente do seu código, é porque ele vai de acordo com a performance do que está rodando lá. E algumas coisas, né, algumas outras tecnologias de rede, elas rodam lá no servidor. Aí o servidor é bastante, em geral, é bastante poderoso, ele rodaria mais rápido, né? Naquela coleção lá que a gente estava, tem esse exemplo. Eu gostaria de voltar para a coleção. Opa, vou voltar aqui. Eu deveria ter clicado de outra forma aqui, mas vamos lá, com paciência a gente chega. Aqui. Está indo muito rápido, pessoal? Qualquer coisa me dá um feedback aqui. Tá? No curso que eu fiz lá de formação, eu sugeri que o pessoal, usando esses poucos recursos que a gente tem, desenhasse essa forma aqui. Essa forma eu peguei de um dos exemplos que tinha lá, né? Se não me engano, nessa referência tem, nessa das primitivas e 2D, né? Tem a resolução disso. E como no curso a gente tinha bastante tempo, eu acabei sugerindo que o pessoal fizesse isso, dei um tempinho para eles desenharem, e aí a gente continuou. Mas vamos fazer uma análise aqui. Isso é uma elipse, bem parecida com aquela que está aqui, mas ela é mais estreita. Talvez ela não tenha
40 de largura, talvez ela tenha 30. Isso é outra, mas o centro dela tem outra posição. Isso aqui é uma elipse com raio, né, com o raio 1 e o raio 2 igual, virou uma circunferência. Aqui tem dois jeitos de fazer. A gente pode fazer com traço, traço e traço, ou a gente pode fazer para um retângulo que fica atrás da elipse. Como que eu coloco na frente e atrás? Ele vai desenhando na sequência. Então, se você desenhar o retângulo primeiro e a elipse depois, ele vai sobrepor. Né? Primeiro vem o retângulo, aí vem a elipse por cima, como é preenchida, ele vai sobrepor. E aqui seria um traço e outro traço. Né? Eu vou dar uma corridinha para caber no tempo que a gente tem. Agora vamos falar de preenchimento, né? E de cores, na realidade. O segundo programa que a gente tem aqui, ele fala de contorno e preenchimento. E se a gente executar ele vai dar exatamente esse resultado que está aqui na apresentação. Eu tinha falado que quando eu falo lá, que quando eu coloco background 220, ele vai pegar um cinza claro, né? Que é mais ou menos esse cinza que está aqui. E oi, Tati, legal que você está aqui. A gente tem gente assistindo a nossa apresentação de uma praia lá do México. Daqui a pouco eu acho que ela vai embora, né? Porque a praia deve estar mais legal. A gente está no friozão aqui. Mas que bom que você está aqui. Enfim, um dos jeitos de falar intensidade é falar um número entre 0 e 255. Isso aqui pode parecer um número mágico, mas como o computador trabalha em binário, se a gente pegar 8 bits, né, 8 pedacinhos binários, tem 256 combinações, que vão do 0, que nesse caso seria ausência de luz, até o 255, que nesse caso seria tudo completamente aberto. Né? E uma coisa que a gente tem que falar sobre a formação de cores no computador é que quando a gente trabalha com gráfica, a gente fala magenta, amarelo e ciano. E quando a gente fala de luz, a gente fala vermelho, verde e azul. Se vocês pegarem uma lente de aumento, ou se vocês procurarem uma foto na internet, ou até se vocês colocarem uma gotinha de água em cima da tela do seu computador, vocês vão ver que tem um monte de pontinho verde, um monte de pontinho vermelho, um monte de pontinho azul. E combinando, por exemplo, o vermelho com o verde, a gente vai ter amarelo. Combinando ou uma cor mais para o vermelho, né, mais avermelhada, ou mais esverdeada. Assim como se a gente combinar o azul com o verde, a gente vai ter o ciano. Né? E é exatamente isso que a gente fez nesse stroke aqui. Aliás, nesse fio aqui. Né? Nesse fio eu coloquei 0 de vermelho, ele sempre usa essa ordem, RGB, vermelho, verde, azul. Então, eu coloquei 0 de vermelho, ele não tem nada avermelhado, esse cara aqui. Coloquei 120, ou seja, metade do que eu consigo colocar de verde, e quase tudo que eu consigo colocar de azul. Por isso ele ficou azulado. Né? E eu também coloquei no stroke, ou seja, não use o pincel em volta. No segundo, eu falei, o meu stroke ele tem bastante de vermelho, um pouquinho de verde, bem pouquinho, e um tanto de azul. Quando a gente mistura vermelho com azul, a gente tem essas cores aqui, né, que ficam entre o violeta e o rosa. Né? Eu realmente não sou muito bom de cores, né? Tem gente que fala, não, isso é cor de pêssego, isso é cor de não sei o que lá. Eu enxergo 16 cores e é isso aí, né? Então, nesse aqui a gente colocou só o preenchimento. Puxa, mas quando que a gente vai começar a fazer umas coisas bonitas? Você pode começar a fazer umas coisas bonitas já, né? Você pode começar a compor esses elementos e começar a desenhar na tela. Mas, por enquanto, a gente não tem um jeito automático de fazer essas coisas ainda. O que eu vou fazer, por exemplo, é colocar esse cara aqui mais para cima desse. Né? Então, esse aqui, o centro dele no X está no 140. Vamos colocar esse cara aqui no 170. Ó. Ele sobrepôs aqui, ele desenhou por cima. Lembra aquilo que eu estava falando? Mas como ele não tem fio, né? Como ele não tem preenchimento, ele só desenhou essa parte por cima. Deixa eu desenhar esse cara aqui. Eu vou tirar ele daqui. E vou colocar para baixo. Agora é ele que veio por cima. Viu a diferença de empilhar uma coisa com outra? É exatamente assim que ele vai empilhando uma coisa com outra.
E a gente pode fazer várias combinações disso, e sobrepondo, e controlando as cores. Pronto, agora ele está do jeito original lá. Não quero salvar, eu quero que fique como estava. Agora a gente vai falar de transparência também. Não só eu posso sobrepor uma coisa com outra, como eu posso fazer a tinta ser transparente, né? Eu posso fazer o preenchimento ser transparente. Como exercício para o pessoal, eu tinha pedido para eles recriarem aquele quadrado, né? Aquele tabuleiro. E a gente teria que pensar, né, só para dar uma dica, se daqui até aqui tem 400, eu vou dividir para 400 por 6, não dá um número redondo, vai dar 66, quase 67 aqui. Então, eu vou fazer um quadrado de 66 ou 67 com uma borda cinza clara. E aí eu repito isso várias vezes, daria para recriar esse negócio. Também daria para fazer uma coisa com essa cara aqui, com bastante paciência, desenhando cada quadradinho daria. Depois a gente vai acabar vendo como fazer isso de uma forma com listas ou com repetições. Mas agora vamos falar de transparência, né? Eu tinha falado que no preenchimento eu colocava, né? Opa, deixa eu voltar aqui. Que quando a gente fala de preenchimento, eu tinha que colocar o vermelho, o verde, o azul. Mas aqui tem mais um número, né? Que é a opacidade. 255, vamos lá executar o sketch de transparência. Então, nesse caso aqui, 255 quer dizer completamente opaco, ou seja, ele não tem nada de transparência, né? Pronto, agora está em português. Vamos salvar. Então, esse aqui, ele não tem nada de transparência. Esse aqui tem um pouco. Então, a gente já consegue ver o azul atrás. Dá para ver que uma cor mistura com a outra, né? Esse último aqui, ele é bastante transparente. Tá vendo? Aqui o azul domina mais. Quando o fundo é branco, não dá muita diferença, né? Vou misturar o fundo com o branco, não vai dar diferença nenhuma. Mas a gente consegue ver atrás aqui desse cara. Por exemplo, vamos colocar uma opacidade. Vamos mudar a opacidade aqui, vamos colocar 163, só para a gente ver o que vira. Vendo? Ele ficou menos transparente. E esse primeiro retângulo, se em vez de azul ele fosse ciano, exato. Olha, as cores misturariam de forma diferente. Isso é bacana para a gente criar um efeito ou outro, né? Talvez até aquele exemplo que eu dei anteriormente, com vários quadradinhos e tal, talvez aquele exemplo desse para ser criado dessa forma. Mas já está começando a ficar mais bonito, né? Pessoal, correndo muito, tá bom o andamento. Então, vamos continuar mais um pouquinho. Agora vamos falar de animação. Eu falei, né, que aqui é um outro exemplo de transparência, que seria o exercício que a gente faria, né? Então, o exercício seria fazer uma linha preta primeiro e colocar vários retângulos com transparências diferentes, círculos com transparências diferentes, né? Nesse aqui, eu desconfio que esse cara foi o último a ser desenhado. Não tenho certeza, mas é porque ele está em cima de tudo. E eu também acho que a linha foi a primeira coisa a ser desenhada, né? Falando de animação, eu disse que quando a gente desenha o draw, ele desenha uma vez, depois desenha de novo, desenha, e ele fica fazendo essa lista aqui, né, o tempo todo. Então, se eu quiser desenhar uma elipse em algum lugar e fazer ela se movimentar da esquerda para a direita, a gente tem que fazer uma animação, a gente tem que fazer as coisas mudarem a cada... Esse aqui. A gente tem que fazer as coisas mudarem a cada desenho, né, a cada frame que a gente diz. Então, tá vendo aqui, ó, ele tá andando até sair da tela, a hora que saiu ele acaba voltando aqui de novo. Vamos ler a historinha lá, né?
Então, a primeira coisa que eu fiz, antes do setup até, né? Eu estou falando, olha, eu vou inventar um negócio que chama X e que ele vale daqui para frente. Ele vale dentro do setup? Vale. A gente não usou dentro do setup, mas ele vale. E ele vale dentro do draw? Também vale. Né? Então, traduzindo do inglês, o let é vamos combinar, né? Deixe que x seja igual a 200. Ou seja, ele começa bem aqui no meio da tela. Ele começou ali no meio da tela. Então, a primeira coisa que a gente faz é, vamos pintar o fundo de cinza. Vamos desenhar uma elipse que tenha o centro no x. Quanto que vale x? 200. No y, 200, e que tenha o diâmetro de 100%. Né? O diâmetro 1 e o diâmetro 2, eu até acho que a gente pode dizer assim. Pode. Então, isso aqui significa a mesma coisa que círculo. Eu acho até que existe uma função que chama círculo. Tem sim, pronto. É um círculo que está no x, que vale x, no y 200 e que tem um raio de 100. Tá? É o mesmo jeito de escrever, o mesmo resultado, é um jeito diferente para o mesmo resultado. E aí aqui, deixa eu desativar esse também. Agora eu vou falar, a cada vez que você desenhar, pega o valor do x, acrescenta 1 e coloca no x. Então o círculo está indo lá para a direita, né? 200, 201, 200 e foi embora. Saiu lá da tela. Né? Como que eu faço? Como que eu faço para ele voltar? Bom, eu posso parar, executar de novo. Começou indo para lá e para cá. Genial esse nick, Torresmo 4419, genial. Bom, só que eu não quero que ele saia da tela. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar, o X, o centro do círculo, ou o círculo saiu da tela? Se saiu, eu quero que ele volte para algum lugar. E é exatamente isso que está escrito aqui. Vamos ler lá devagarzinho. Ele está falando C, e agora a gente tem que colocar a condição entre parênteses, né? Se o x for maior do que 400 mais 50. Pode escrever 450? Pode, fica à vontade. 450. Ah, é mal, mas por que 450? Porque 400 é o centro dele, aí ele anda mais 50, aí ele saiu. Né? Então, se o x for maior do que 450, deixa eu deixar ele com 400 aqui, a gente vai ver o que acontece. Ele não sai completamente. Ó. Tá vendo? Ele sumiu ali na metade, ficou feio, não quero. Então, se o x for maior que 450, eu quero que ele vire menos 50. Ah, e por que menos 50? Exatamente por causa da mesma coisa. Tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Se o centro da circunferência está aqui, ele tem 50 para lá, nesse caso, né, 50 para cá. Porque essa aqui ela tem 100 de diâmetro. Se fosse 200 de diâmetro, 100 para lá, 100 para cá. A mesma coisa acontece aqui, né? Então, onde quer que a gente coloque a circunferência, a gente vai ter o raio, né? Metade do diâmetro para lá e para cá. Por isso eu coloquei menos 50. Aí, se eu quisesse que ela andasse para o outro lado, então a gente faz x igual a x menos 1. Opa! X igual a x menos 1. Agora começa a andar para o outro lado. Só que aí é que a gente tem que falar. Se o x for menor do que menos 50, aí eu quero que ele vire 450. Então agora ele está andando para o outro lado. E se eu quiser que ele ande mais rápido? Em vez de menos 1 aqui, vamos colocar menos 3. Aí ele vai pular de 3 em 3. Talvez para vocês esteja aparecendo um pouco picotado o movimento, mas isso é só por causa do stream, né? Mas ele anda, né? Ele dá a impressão de um movimento. O seu cérebro costura um frame com outro, um desenho com outro, e parece que ele está no movimento certo. Se eu deixar de pintar o fundo de cinza, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar, ó, ele está pulando de 3 em 3. Ou ele vai pular de 8 em 8. Tá vendo? Ele está desenhando em cima do que já estava. A gente pode usar isso também para um efeito ou para outro. A gente vai ver daqui a pouco.
Ah, e se eu quiser que ele não vá só na horizontal, eu quero que ele vá na vertical também. Então, a gente quer controlar o y, né? Vamos controlar aqui, inventar um y. Vamos falar. Ah, o programador é um preguiçoso, né? Essa semana saiu um artigo que vive saindo esse mesmo tema, dizendo a gente precisa de mais programadores preguiçosos. Mas o que é preguiçoso? Não é não fazer o serviço. O comprometimento do programador está em entregar o serviço. Mas se ele é preguiçoso, ele quer fazer as coisas de uma forma mais eficiente. Ou seja, eu não vou ficar digitando, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Estou reaproveitando as coisas, a estrutura que já estava lá. Pronto, subiu. Subiu, mas sumiu, né? Por quê? Porque falta o nosso if aqui. Então, nesse caso, a gente não precisa pensar muito nos números, porque os números são, né, para lá ou para cá, é 50, é 400 e tal, é tudo quadrado ou circular perfeitamente. Só que eu quero que ele vá no y mais devagar, -3. A gente vai brincando lá, ó. Pronto. Daria para fazer ele bater e voltar também, né? Daria para falar, se o x ficou menos do que menos 50, em vez de diminuir, eu começo a aumentar. Daria para escrever essas condições, né? Se tal coisa, então tal coisa. E agora a gente vai falar aqui do abre colchete e fecha colchete. Tudo que está... Você viu que quando eu cliquei no primeiro, ele já destacou o seguinte. Tudo que está aqui entre o abre e o fecha, é um bloco de programação. Ele está até mais para dentro, né? Isso chama indentação. Então, isso é um bloco de programação. Se essa condição aqui for satisfeita, ele vai executar essa parte do código. Senão, ele pula direto, tá? É só nesse caso que ele executa essa parte do código. Né? E qual parte? Essa que está aqui dentro. Ah, então tudo que está no drop é delimitado por esse e por esse, exato. E tudo que está no setup está delimitado entre esse e esse. Isso mesmo, tá? E se eu não colocar o último aqui, ele vai reclamar. Ó, ele falou, começou aqui, mas não acabou. Cadê? Eu estava esperando. Ah, mas você falou que o JavaScript é mais bacana do que o Python, porque ele tenta entender o que você falou? Tenta. Mas também tem coisa que já é demais, né? O JavaScript, o Python reclamaria por muito menos. Mas aqui é importante porque a gente tem que dizer onde as coisas começam e acabam, né? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Eu poderia fazer o y, o x da esquerda para a direita. E a gente tem que mudar aqui, né, de novo. Maior que 450. E aqui, menos 50. Pronto, ó, ele está fazendo uma diagonalzinha lá, mais ou menos igual eu desenhei aqui. Esse também seria o exercício do pessoal que estava na formação. A gente está dando uma simplificada. Que legal. Lembra que a próxima coisa que a gente vai falar é de animação com cores. Deixa eu voltar aqui. Não quero salvar, não. Agora a gente vai fazer animação com cores. Que é isso aqui. Ele está um pouquinho mais complicado, mas não muito. Né? Esse é um dos que bate e volta, né? A gente vai analisar o código aqui para ver como que ele funciona. Também tem a referência aqui. E agora a gente vai falar também de um outro jeito de falar cor. E esse é um dos jeitos que eu mais uso, porque ele fica muito bonito. Quando eu estava falando de RGB, eu tinha que falar, cara, põe mais vermelho, põe mais verde, faz isso, faz aquilo. Mas eu posso também só organizar as cores dentro de um arco-íris, né? Isso aqui, dentro das cores de um arco-íris. Então, que ele vai pulando do vermelho para o azul, para o ciano, para o verde, e vai nessa sequência, né? Então, aqui, se a gente for pensar nos graus, né? Ele começa no vermelho com 0 graus e vai no sentido horário. 90 graus cai aqui perto do azul, que é nessa cor meio... não sei o nome dessa cor, violeta. E até ele passar no ciano, depois ele passa nesse verde, depois ele termina perto do vermelho de novo, né? Esse sistema ele chama HSV. Hue, que quer dizer tonalidade, né? Se a gente for traduzir hue, que é o H, é tonalidade em português, ou seja, tonalidade de vermelho, tonalidade de azul.
S quer dizer a saturação. Né? Então, o rio vai de 0 a 360, a saturação vai de 0 a 100, 0 a 100%, né? E quanto mais saturada a cor, mais colorida ela é. Quanto menos saturada, mais perto do branco ela está. E brilho também, que vai de 0 a 100. Então, quanto menos brilho, mais perto do preto ela está. É só um jeito da gente expressar as cores de uma forma diferente. Né? Ah, mas saturação e brilho não é a mesma coisa? Não, porque um caminha para o branco, o outro caminha para o preto. Se a gente olhar aqui no centro, ó, eu estou caminhando dentro do cinza. Aqui as cores ficam mais sujas, né? Aqui as cores ficam mais brilhantes. Então, é um jeito da gente brincar com isso. Vamos executar o programinha aqui. E vamos ver como que ele funciona. E como ele funciona, né? Por que ele funciona. Então, tá vendo? Ele está batendo ali. E está desenhando por cima do que já estava. E vai ficar fazendo isso até a gente enjoar. Vamos olhar o programa. Olha, existe a posição X. Ah, mas você tinha usado X. Eu sei, mas eu que mando no nome da variável. É você que manda no nome da variável. Oi, Rosana, tudo bem? Então você pode colocar o nome que você quiser, contanto que você use o mesmo nome em todo lugar. O nome que eu quiser, então eu posso chamar ele de background? Pode, mas vai dar problema. Não precisa também provocar, né? Vamos tentar usar uma palavra que não exista na programação e que não apareça em negrito quando você digitar. Tá? Ele reconheceu que isso aqui é uma variável. Então, posição X e posição Y é 200 cada um. Poderia começar em outro canto, né? Ó. Pronto, começou mais em cima lá. Aí agora eu estou falando de velocidade X e velocidade Y. A gente vai ver como que isso funciona. Mas se eu mudar as velocidades, ele muda a inclinação do negócio. A velocidade que ele vai na vertical e a velocidade que ele vai, aliás, na horizontal e na vertical. Né? Se eu acelero assim, ele anda mais assim, ele dá uma esticada para lá, para cá, tal. Aí o setup. Nossa área é de 400 por 400. E eu estou usando o modo HSB. Como você tinha falado que é HSV? Pois é, cara. E, às vezes o pessoal se refere a isso como HSV, às vezes como HSB. E em vez de V, que seria velho, a gente coloca B, que seria brilho. Acho que eles escolheram isso para lembrar que é brilho nessa sequência. Né? Pessoal, daqui a pouquinho a gente vai fazer a pausa. Aliás, acho que a gente nem vai fazer a pausa, porque tem pouco tempo. É só que minha voz está começando a falhar, mas deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então, a gente selecionou o modo de cor, né? Que é esse HSB, que é aquele lá, daquele queijo colorido. Eu estou falando que, desde já, a gente combina que não vai ter stroke, né? Desde já a gente combina que não vai ter borda no desenho. Senão, não, até fica legal, até fica. Mas não era o que eu queria. O resultado que eu queria era esse aqui. E a gente está combinando que, se você desenhar o fundo alguma vez, né, você vai desenhar uma vez o fundo, e esse fundo vai ser esse cinza que é o 80. Né? Eu posso fazer ele mais claro. Ah, mas só dá para fazer o fundo em cinza? De jeito nenhum. A gente pode fazer o fundo vermelho, por exemplo. Aí a gente coloca as 3 indicações. Ah, não, é porque aqui ele não está em RGB, né? Ele está no HSV. Então aqui eu teria que colocar 100 para dizer que ele não está no preto, ou aqui. Pronto, então, não é o vermelho aqui seria 0 graus. Dá sempre para a gente consultar aquela tabelinha, a gente consegue mudar o fundo também. Deixa eu deixar ele no 80, e tá bom por enquanto. Aí aqui no Draw. Tá vendo que o background está desativado aqui? Eu não estou redesenhando o fundo toda vez. Parece o jogo da cobrinha, parece mesmo. Olha, tem gente comentando aqui, estou tentando aprender JavaScript, complicadinho. Eu estou correndo um pouquinho, né, então é muita informação de uma vez, né, para quem nunca viu nada, é muita informação. Mas eu acho que um jeito de aprender, e esse é o jeito mais bacana, né, eu tinha comentado ali no começo, é a gente ir mudando os números, estudando a documentação, né, vendo o que muda. E aí, com isso, você vai pegando tempo. E fazendo exercício também. Inventa exercício. E eu acho que também uma coisa bacana de fazer é ter um projeto. Então, recentemente, eu vi as obras de um artista. Ele é de op art.
E eu falei, cara, isso é genial para fazer com o P5, porque tem muito retângulo, tem muito círculo. Então eu peguei a obra dele, ele chama Vassarelli, Vachorei, a pronúncia certa do nome dele. Então eu peguei algumas obras dele e fui reproduzindo, fui fazendo o programa para reproduzir, né? Não deu certo de primeira, é complicado, é um pouquinho complicado, mas a gente precisa de persistência, né? Então se a gente for, cada vez que a gente erra, a gente fala, por que eu errei, o que está acontecendo, aí sim a gente vai ficando um programador melhor, né? Parece coisa de autoajuda, mas não é. Bom, deixa eu mostrar aqui o que acontece. Não é autoajuda, é o que funciona mesmo, ó. Se eu ficar desenhando o fundo toda vez, ele apaga o que tinha antes e desenha por cima. Como eu não quero apagar, eu tirei aqui. Aqui, essa função ele está dizendo, olha... eu também inventei aqui um hue, né? Hue quer dizer tonalidade. Então, faça o preenchimento da cor, dessa cor aqui, né? Ela não é completamente saturada, ela não está com o brilho total também, então ela dá essas cores mais meio que de terra, né? Mais outono profundo, para quem sabe o que isso significa, né? Naquela paleta de cores que você pode usar para roupa, ó. Acho que seria mais no 60 aqui. Isso está mais no outono profundo, né? Dizem que é a minha paleta, né? Dizem que eu fico bem de outono profundo. Parece que funciona. Então, aqui eu estou mudando a saturação. E aí eu estou falando, olha, desenha essa elipse na posição X e na posição Y. E aqui eu estou falando, olha, a posição X tem que somar com a velocidade. A posição Y tem que somar com a velocidade do Y. E aqui a gente vai aumentando o hue, né? A gente vai mudando a coloração. Deixa eu colocar ele para mudar mais rápido aqui a tonalidade. Viu? Ó? Isso é a tonalidade, isso é o hue. É isso que está mudando mais rápido aqui. E aqui o que eu estou falando. Aqui eu estou vendo que pode dar errado. Tá? Se o hue passar de 360, ele tem que voltar para zero, porque hue acima de 360, a programação não entende direito. Quer ver? Ó, eu vou desativar isso aqui. Dá para desativar tudo de uma vez também. Acho que fica aqui no editar. Não. Então não dá. Então tá bom. Vamos desativar assim mesmo. Vamos ver depois que ele passar, na hora que ele chegar perto do vermelho de novo, o que acontece. Ó, aí ele parou no vermelho. Então por isso eu tive que colocar essa linha aqui. Para ele voltar, né, foi de 0 até 360 e volta para o 0. E aqui da posição. E aqui fica meio complicadinho, mas vamos ler com calma. Se a posição do X for maior ou igual que 400 menos 50, por que menos 50? Porque eu quero que ele bata aqui na trave, né? Eu quero que ele bata no canto. E esses dois tracinhos de pé aqui, né? Esse tracinho de pé chama pipe. Tem um canto aí no seu teclado que faz, no meu fica do lado do shift esquerdo. Quando você coloca dois deles, você está dizendo ou. Então, quando isso aqui acontecer, ou quando isso aqui acontecer, aí vale o que está aqui dentro. O que é esse outro? É quando ele for menor do que 0 mais 50. Então, um significa esse canto aqui, o outro significa esse canto aqui. O que eu quero que aconteça com a velocidade? Que ela seja multiplicado por menos 1. Vai um pouquinho de matemática. Ixi, Gabriel Henrique, quando usar as arrow functions? Não agora, Gabriel. Não hoje, not today. Porque essas arrow functions são umas coisas um pouco mais avançadas do JavaScript e a gente vai tentar manter as coisas um pouco mais simples hoje, né? Mas existe aplicação, depois a gente pode falar disso. Voltando aqui. Então, eu estou multiplicando a velocidade por menos 1. Então, vamos pegar qual que era a velocidade lá. A velocidade do x é 5. Se eu multiplicar 5 por menos 1, ela fica menos 5. Então, eu começo a somar um número negativo e comecei para o outro lado. E menos 5, se eu multiplicar por menos 1, o que vira? Vira 5. Pessoal, desculpa. Matemática, precisa de vez em quando. É até um bom incentivo para vocês entrarem mais em contato com a matemática, né? E veja, mesmo artista tem que ter um pouco, né, dependendo do tipo de arte que você escolhe, tem que ter um pouquinho de noção de matemática. O tipo de arte que eu gosto tem matemática dentro. Desculpa, eu tenho esse problema, né?
E programação tem muita matemática. Na realidade, a programação ela começou como uma disciplina da matemática, né? Dos algoritmos e de como explicar as coisas. Aqui é a mesma coisa, só que a gente está falando de Y. Então não preciso repassar, né? Quando isso aconteceu, aquilo acontecer, tal. É isso que ele está fazendo lá. Eu sugiro que vocês brinquem com isso também depois, né? Lembrando que o link está lá no nosso chat. O link para a coleção de programas. Daqui a pouco a gente vai colocar de novo. E ele também está no PDF que eu vou compartilhar no final. Tá, deixa eu fechar aqui. Não quero salvar. Qual que é a próxima coisa que a gente vai falar? Números aleatórios. Ah, legal, porque até agora está tudo muito bem organizadinho, tudo vai na sequência, mas a gente quer um pouco de caos, né? A gente realmente quer bagunçar um pouco as coisas. Que é isso aqui. Olha que bacana. Parece, sei lá o que parece isso. Se vocês quiserem dizer o que parece isso, eu vou dar risada junto com vocês aqui. E vamos para a programação aqui direto, né? Que dá. Tá vendo? É um programa bem pequenininho. A gente já conhece umas coisas aqui, então a gente já sabe que vai ser 400 por 400 de tamanho. Que a gente vai usar aquele modo do arco-íris, né, o HSB. Que a gente não vai usar contorno nas coisas. E aqui tem uma novidade. Daqui a pouco a gente muda para ver como que funciona. Aliás, vamos começar mão na massa já. Ah, mas Mal, eu não quero... Quando eu quiser mostrar a minha arte para as pessoas, eu não quero que apareça assim desse jeito. Eu não quero que as pessoas vejam o código. Eu até gosto que as pessoas vejam o código. Vejam é ótimo, né? Não sejam como eu, pessoal. Né? Vejam o código. Então eu posso aqui no compartilhar, eu posso ter o modo apresentação ou o modo tela cheia. No modo tela cheia, ele aparece ali no canto, o código não aparece, mas fica vamos voltar aqui. Eu estou ansioso, tá vendo? Vamos devagarzinho. A gente tem mais 20 minutos aqui ainda. Mas se você clicar aqui, aí ele mostra o código para as pessoas. Tem outro jeito de esconder também, tá? E se a gente for no modo apresentar, aí ele esconde tudo. Aí ele aparece só o resultado do seu código. Aqui eu estou dando o zoom do browser mesmo, né? Não estou aumentando o canvas, eu só estou dando um zoom. Então você pode apresentar assim, né? Então é no arquivo compartilhar. Ah, a gente está falando de JavaScript. Parece um episódio de Black Mirror. A gente está falando de JavaScript, que ele funciona online, né? E para quem entende um pouco de programação de web, ó, a gente está editando só esse arquivo aqui, que é o sketch.js. Sketch quer dizer rascunho, né? Mas ele tem o index.html, que é onde isso fica armazenado, a gente poderia editar. E ele tem o style.css também. Quem sabe de programação web sabe um pouco melhor o que é isso. Eu não vou abrir esses arquivos aqui agora. Vamos deixar do jeito que funciona, mas para quem quer pulsar um pouquinho mais, dá para a gente mexer nessas coisas aqui. Mas por enquanto a gente vai ficar só aqui no sketch.js. Bom, eu parei aqui falando do frame rate, né? O que é o frame rate? É a taxa de quadros. Taxa de quadros. Taxa de quadros por segundo. Então aqui ele está mudando 2 vezes por segundo. Se eu colocar 1, ele vai mudar 1 vez por segundo. E se eu colocar 30 milhões, bilhões, ou sei lá o quê, não vai adiantar nada, porque ele vai fazer o mais rápido possível, né? O mais rápido possível é o tempo que ele demora para desenhar tudo isso, exibir na tela, e também tem o tempo que a sua tela se atualiza. Quem é gamer está comprando aquelas telas de 144 Hz, que atualiza 144 vezes por segundo. A minha atualiza 30 vezes por segundo, e é mais ou menos o limite do que o olho humano consegue ver. Quando você vai no cinema, agora eu não sei como que tá, mas originalmente, bom, a gente tem mais 30 minutos aqui, né? Muito obrigado, Johan. Quando você vai no cinema, a tela do cinema atualiza, classicamente, a 24 quadros por segundo. Talvez hoje, como é tudo digital, seja um pouco mais, né?
Isso é suficiente para você perceber um movimento contínuo, né? Igual quando a gente estava animando lá o círculo, passou de 10, 15 vezes por segundo, você já percebe um movimento contínuo, né? E aqui não adianta eu colocar um frame rate muito alto, que ele não vai correr mais do que ele consegue. Ele vai tentar chegar lá, mas se ele não conseguir, paciência, né? E aqui tem outra novidade, que é o for. E pior, tem um for dentro do outro, né? O que é o for? O for é assim, em vez de eu ter que desenhar esse tanto, que eu nem sei quantos, né? Quantos círculos tem aí? Ah, mas parece escama, é porque um círculo está em cima do outro, né? Por isso parece escama. Em vez de desenhar, coloca um círculo, coloca outro, eu falo, ó, então aqui, vamos combinar que o x começa em 0, aí tem um ponto e vírgula para separar, tá? Esse ponto e vírgula é importante. Enquanto o x for menor ou igual do que a largura, esse negócio em cor de rosa, é porque eu sou preguiçoso e se eu mudar aqui a largura para 500, eu quero que meu programa saiba. Então o pessoal do P5, olha, ele colocou mais aqui, tá vendo? Então o pessoal do P5JS já inventou esse negócio que chama width, que é largura, width, e outro que chama height, que é a altura. Eu sempre me confundo onde que vai esse H aqui. E tem anos que eu programo com isso, tá? Então, pessoal, se vocês errarem a posição do H, não se preocupa, não vai funcionar. Mas também não é um problema muito grande. Eventualmente você acaba lembrando como é que é. E aqui eu estou falando que o X vai aumentar de 10 em 10. Ah, poderia fazer de 15 em 15? Poderia, vai dar outro efeito. Viu? Eles estão mais espaçadinhos, tal. Se fosse bandeirinha, ia aparecer aquelas coisas do... Qual que é o nome daquele artista? Oi, Oi, Manuela, tudo bem? Qual que é o nome daquele artista que desenha as bandeirinhas? É o Portinari, né? Então, em vez de desenhar elipse, a gente poderia desenhar bandeirinhas. É um bom exercício para quem quiser. Ah, mas não sei desenhar bandeirinha ainda. Daqui a pouco a gente vai ver como que faz para desenhar as bandeirinhas. Talvez dê tempo de fazer aqui, senão dá para ver na parte de formas, tá? E, por exemplo, no Y também eu vou colocar 15, talvez fiquem uns buraquinhos, talvez ele não preencha tudo. Ó, tem uns lugares que dá para ver que tem um buraquinho aqui, né, que ele não colocou tudo por cima exatamente. Aí vem a parte dos aleatórios, né? Eu estou falando, vamos combinar que existe um negócio que chama hue, que chama tonalidade, e que ele é um aleatório entre 0 e 360. Ah, mas só colocou 360. É, porque se eu não colocar, ele começa do 0. E se eu colocar menos que 360? Se eu colocar 160? Aí ele não vai fazer todos os tons. Tá vendo? Ele ficou entre os vermelhos e verdes. E se eu colocar, por exemplo, entre 160 e 250? Aí ele pegou outro grupo de tonalidades, né? E que número que ele coloca aí? 161, 160, 250. Não, 250 ele não coloca. Ele pega o de baixo, né, ele faz o 160, mas esse é inclusivo e esse é exclusivo. Tá? Sei lá por quê, só sei que foi assim. Então, entre 0 e 360 era o nosso original. Aí eu falo, olha, pega a tinta dessa cor aqui e desenha uma elipse. E faz isso de novo. Então, primeiro ele faz todos os Y, ele começa daqui, desenha até embaixo, depois ele aumenta o X, faz daqui até embaixo, depois ele desenha o outro, até que ele preenche tudo. Né? Já está aparecendo mais arte. Se eu quisesse que ele ficasse parado, em vez de frame rate, eu colocaria no frame. É assim? Não, não é. Eu não lembro, daqui a pouco a gente... no draw. Também não é assim. Daqui a pouco a gente vê como que é essa função. Se eu colocar frame rate 0. É mais ou menos assim que eu programo, tá? A gente vai realmente... Frame rate 0 não pode. A gente vai esboçando, vai explorando, né? Mas vamos lá na referência. Como você vai achar isso na referência? Facinho, quer ver? Ó.
Ctrl F é seu amigo. A gente vai no frame rate. Tem todas as coisas que são do ambiente. E aqui, perto dele, deve ter alguma coisa. Ah, não tem. Tudo bem, vamos entrar nele e vamos estudar mais um pouquinho. Também não apareceu, a gente tem que procurar mais um pouquinho. Vamos procurar draw. Opa. Draw. Está na estrutura. Depois a gente acha, tem uma próxima apresentação aqui que mostra. Erase, no erase. Está em algum lugar por aqui. Daqui a pouco a gente vê como é que é. Enfim. Vamos ver qual é a próxima coisa que a gente... Ah, a próxima coisa bacana, a gente vai falar de listas. Aqui eu estou sorteando cores aleatórias, mas e se eu quisesse usar só algum certo tanto de listas, né? De cores. Eu quero ter uma lista com as cores que vale e usar só daquelas lá. Por exemplo, aqui. Então, aqui em cima eu fiz uma lista. Vamos direto para a programação. Opa, tá vendo? Próximos capítulos aparecendo aqui. Vou falar de listas aqui. Vamos executar. Primeira coisa, vamos executar. Ó, apareceram umas cores diferentes, né? Então aqui eu falei, olha, vamos combinar que tem um negócio que chama tons e ele tem esses 4 elementos. É bom lembrar, formalmente, que ele tem que estar entre colchetes. Abre colchete e fecha colchetes. Tá? Então aqui eu tenho a cor 60, que deve ser o amarelo. Eu tenho a cor 180, que deve ser o ciano. Vamos colocar aqui 80, para ver qual que sobra. Era o ciano, tá vendo? Então aqui eu posso colocar uma lista das cores que eu gosto. Não precisa ser na ordem crescente. Né? A lista não tem nenhuma ordenação. E selecionando aqui. Posso colocar mais elementos? Pode. Vou colocar um 20. Ah, mas não mudou nada. Daqui a pouco a gente vê por quê. Essa parte aqui está igualzinho do outro. A gente já sabe o que faz. Agora aqui no draw. Vamos varrer o X, vamos varrer o Y, vai de 10 em 10, está igualzinho o outro também. Ah, agora aqui, ó. Vamos combinar que tem uma coisa que chama índice e que ele é um aleatório entre 0 e 4, mas agora eu tenho 5 coisas lá, então ele é um aleatório entre 0 e 5. Agora ele vai incluir o outro. Ah, agora apareceu um laranjinha. E se fosse entre 0 e 2? Ele ia fazer só os 2 primeiros. Então eu estou sorteando um número aqui. E cada vez que ele desenha, ele sorteia diferente. Tá vendo? Isso aqui está parecendo aqueles testes para quem é daltônico, né? 10% da população é daltônico. Talvez alguns de vocês aqui, sejam daltônicos. E não estejam vendo diferença nenhuma nisso aqui que eu estou fazendo. Mas vamos voltar o índice aqui para 5. E aqui, ó. Aqui eu estou pegando qual que é o rio, né? Qual que é a tonalidade. Então, o rio que eu estou pegando é um tom de acordo com o índice. Se eu pegasse sempre o mesmo, ó, índice 0. Pegou tudo amarelo. Índice 1. Pegou tudo ciano. Ou o tom do índice sorteado. E aqui tá igualzinho uma coisa e outra. Tá? Aqui tá igualzinho o que era antes. A gente só mudou o jeito de sortear o rio. Então agora a gente tá pegando mais controle, né? A gente poderia fazer na sequência também, depende só da matemática que você vai usar. Tá? Sai. Agora, a gente conseguiu chegar nas formas, então talvez a gente consiga fazer o Portinari, que é desenhar as bandeirinhas lá. Eu não tenho um exercício específico das bandeirinhas, isso veio à minha cabeça agora. A gente poderia desenhar as bandeirinhas, né?
Vamos ver aqui na apresentação que a gente tem. Assim, já foi direto para formas. Tá vendo? Estou desenhando esse monte de rabisco, que é uma coisa que qualquer criança faria no papel. Mas se a gente quiser descrever para o programa como que faz isso aqui, aqui, ó, no loop. Será que tinha lá na referência? Vamos ver. Tem, tá na estrutura, no loop. Eu olhei aqui, a gente que acabou não vendo. Né? Tá vendo que tudo tem abre e fecha parênteses? É porque quase tudo isso quase tudo, né? É porque isso são funções, são coisas que você chama e fazem alguma coisa ou te dão algum resultado. Bom. Pronto. O no loop, ele fala: eu não quero ficar desenhando várias vezes. Se eu quisesse, ele ficava esse negócio aqui, que parece uma TV mal sintonizada, né? Quase sintonizada. Mas quando eu falei o no loop, o que ele fez? Ele desenhou o draw uma vez só e ficou paradinho lá. Era isso que eu estava procurando. Né? O que a gente desenhou aqui? Background 180. Background 80. É esse cinza escuro. Se fosse 80,30,40, ele ia fazer uma corzinha lá. Fez essa cor de vinho. Até ficou mais bonito. Né? Stroke 255. É a cor do stroke. Eu estou falando que eu quero ele em branco. Né? Se eu quisesse em outra cor, eu daria aqui, ó, ficou amarelinho, né? Está umas cores mais quentes agora. No fill, eu não quero que ele faça preenchimento. Se ele tentar fazer preenchimento, o negócio vai ficar meio estranho assim. Até que fica legal, mas não era o que eu queria desenhar, tá? Não era o meu objetivo, mas até que dá o seu negócio. Tem um exemplo mais para frente que a gente mostra isso. É um exemplo de matemática. Bom, aqui o que eu estou falando, olha, o x começa em 0, ele vai até a largura e ele aumenta de 25 em 25. Se ele aumentasse de 5 em 5, teria mais linhas. Olha, eu quero uma camisa com esse negócio. Eu quero estampar isso numa camisa. Eu acho que vai ficar muito legal. No mínimo as pessoas vão cair do meu lado, né? Ó, em 55 em 55 tem menos, estava 25, né? Aí aqui, begin shape. Comece uma forma. Comece a desenhar uma forma. Se tem begin, tem end. Tem end, tá aqui. E aqui eu coloquei um loop, né? O y vai de 0 até a altura. Então o y começa aqui e vai até a altura, né? Nesse caso, começa aqui em cima e vai até aqui embaixo. E o y aumenta de 10 em 10. E se eu quiser colocar o y de 5 em 5, põe, vai. O que vai acontecer? Ele vai ficar mais tremidinho. Né? E se eu quiser colocar de 3 em 3? Beleza. Até que ficou legal. Vou separar um pouquinho aqui. Pronto, agora aparece um eletroencefalograma. Né? Vamos colocar um ciano aqui. Mas eu quero mais verde. Falei mais verde. O verde é esse aqui. Estou tirando um pouco do azul. Pronto, tá lá. E o que ele faz? Ele fez um vértice. Ele fez um vértice no X com um aleatório aqui. Ele compôs com um aleatório que vai até 25. Se o aleatório for até 15, aí ele vai ficar mais... Ó, ele diminui a amplitude. No Y não tem aleatório, né? Eu quero que ele vá de cima para baixo. E termina o shape, e aí desenha de novo, de novo, de novo. Como que eu desenharia uma bandeirinha? Não sei, vamos inventar? Primeira coisa que eu quero é desenhar uma bandeirinha só. Então vou tirar esse cara e esse cara aqui. Mas aí o X parou de andar, verdade, o X parou de andar. Vamos colocar Vou começar a falar de coordenada. Eu vou colocar no 100,100. Coloquei um vértice lá, não fez nada.
Agora vamos para o lado. Para o lado a gente tem que andar no X, 100 por 150. Pronto, agora a gente tem que descer. 150, 150, é um número bom. Vamos descer quanto? Vamos descer até o 200. Muito, não gostei. Vamos descer até o 180. Tá bom. Agora a gente tem que subir na vertical até o meio. Então, entre 100 e 150, 125. E aqui, 180 menos 25, 155. Opa! Agora a gente tem que descer de novo. E agora a gente tem que subir até o 100%. Né? A gente tem que voltar lá onde ele começou. Mas mal, ficou tudo zoado aqui, isso tá me dando nos nervos, ó, não tá tudo alinhadinho e tal. Não tem problema, a gente vem aqui e pede para embelezar o código. Pronto, ó, agora ficou tudo bonitinho, ó. Agora tá tudo bonitinho. Desenha uma bandeirinha. Posso colocar preenchimento ou não colocar preenchimento. Aí se eu quiser colocar um monte de bandeirinha, vamos descobrir. Eu vou colocar aqui mais X. Em tudo eu vou colocar mais X. Tem um jeito mais fácil de fazer isso, mas vamos colocar mais X em tudo. Preguiçoso, vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não está desenhando nada porque eu não tenho XY ainda, né? Eu não inventei o XY ainda. Vou ter que inventar de novo. Estou colocando o begin shape e o end shape dentro do Y porque eu quero um monte de formas. Opa, é quase o que a gente queria. Vamos lá. Aqui, em vez de 100... vou deixar o 100. Vou deixar que daí ele começa ali. Qual que é a largura dela? Ela tem 50 de largura. Então, vou colocar 55 aqui. Quanto ela tem de altura? De 0 a 180, ele tem 80. Vamos colocar 83. Pronto, ó, tem um monte de bandeirinha lá. Se aqui eu não tivesse começado a desenhar no 100, teria sido 0. Aí era só mudar o 100 aqui e tal. Eu posso colocar aqui também, preguiça, menos 100. Aqui eu posso colocar menos 100 também. Pronto, desenhamos um monte de bandeirinha lá. Pessoal, a gente está chegando bem no final, né? Então, se vocês querem fazer mais alguma pergunta, é a hora. Eu vou pedir para divulgar aqui o link do PDF da apresentação. Daqui a pouco vai aparecer para vocês aí. Tá? O pCloud é um sistema de compartilhamento igual ao do Gmail, então vocês podem ficar tranquilos, podem entrar no link, não tem vírus, tá? É só que é mais fácil compartilhar por ele do que compartilhar pelo Drive. Desculpa, Tatiana, mas é mais fácil compartilhar pelo pCloud do que pelo Drive. Porque no Drive vai ficar aparecendo, fulano quer editar, ó, apareceu lá no chat. Fulano quer editar, fulano quer permissão. No pCloud não tem, eu já defini as permissões e tudo mais, então pode ficar tranquilo. Tá? Vamos dar uma olhada em qual que seria outra coisa. Seria matemática. Pô, mais matemática, mais matemática. Então isso aqui eu só vou abrir e mostrar como ele funciona. Talvez a gente passe um pouquinho, mas não se preocupem com a matemática, tá? Não se preocupem por enquanto com a matemática, depois vocês podem dar uma olhada. Também tem o begin shape e tal, e eu estou calculando um perfil aqui. Tem um monte de coisa, né, de função aqui, mas a hora que a gente executar,
vocês vão ver que é muito parecido com uma capa de disco, né? Para quem, ou uma camiseta, né? O pessoal acha que não é do Ramones, mas o pessoal acha que Ramones é marca de camiseta. Esse negócio aqui também o pessoal acha que é marca de camiseta. Tá, ó. Então, tá lá a nossa apresentação. Ah, mas eu não quero colorido, né? É que eu não quis fazer igualzinho o negócio lá. Vamos colocar aqui, em vez de fio, colocar um no fio. Opa. Ah, não era lá, era aqui. Bom, tá bem parecido com a capa do disco, não está igualzinho. Está só parecido. Se a gente mudar as variáveis aqui, a gente vai conseguir chegar naquele que parece a capa do disco, né? E onde está a matemática? A matemática está para definir esse formato aqui. Esse começa com pouco, oscila bastante no meio e tal. Então tem uma matemática aqui no meio. Se a gente for mudando, a gente consegue brincar ali com o negócio, mas eu achei que ele ficava mais bacana se em vez de colocar no fio, a gente fizesse esse preenchimento aqui. E esse aqui, a gente desenha de cima para baixo, né, vai empilhando de cima para baixo, por isso esse aqui parece que está mais na frente do que naquele outro ali. Tá? Opa, Bruna, espero que você aproveite o material. Pessoal, façam download, né? Aproveitem, tem um monte de referência lá, vocês podem ir se embrenhando nisso aí. A gente tem mais 5, 6 minutinhos. Eu quero dar uma passada rápida pelas outras coisas, só para a gente... a gente conseguiu fazer quase tudo. Corremos bastante, mas a gente conseguiu fazer quase tudo, né? O de recursividade é assim, um jeito de explicar recursividade é que recursividade é recursividade. Como assim? É igual aquele filme Inception, né? É uma coisa dentro da outra, né? Uma coisa que chama ela mesma. Então, aqui tem uma explicaçãozinha. Eu só vou mostrar o resultado visual para a gente entender o que é. Tá vendo? Tem um círculo que está dentro de outro círculo, que está dentro de outro círculo, que está dentro de outro círculo, que eu poderia até mudar a quantidade de círculos aqui e colocar 8, por exemplo. E tem mais um círculo até lá onde a gente não consegue enxergar, né? Então isso é recursividade, e na realidade isso que a gente já está fazendo chama arte generativa. Já era, né? No começo já era arte generativa, que é a gente tem um grupo de... nem é nada tão complicado. A função é isso aqui, ó. Tem um círculo e tem outro e muda o nível. É só isso. É que como a gente chama a função dentro da função, ela vai indo para dentro um do outro, né? Isso é arte generativa. É uma arte que tem uma fórmula, que tem uma estrutura, e ela aparece, ela emerge dessa estrutura. Nesse caso, recursividade é uma coisa muito usada em arte generativa, não regenerativa. E um outro exemplo, que é esse aqui, que é inspirado... Tá vendo? É pequenininho o código, não é tão grande assim. Isso é inspirado em alguns azulejos que... Ele só tem um azulejo, né? E eu acho que a gente consegue mostrar aqui na apresentação. Ele só tem um azulejo, que seria um pedaço aqui um pedaço do círculo, e ele vai encaixando um com o outro, girando, e ele faz esse negócio bacana. Deixa eu executar aqui. Tá vendo ali? Faz vários resultados só mudando o tanto que gira uma coisinha lá, que nesse caso eles sempre encaixam no outro, né? Como se tivesse vários azulejos lá. E eu tinha falado do Vaucharet. Isso aqui é a arte do Vaucharet. Também dá para recriar usando o que a gente já aprendeu de desenho até agora, né? Então, com um pouco de suor, a gente conseguiria recriar esse negócio. Não estou querendo diminuir o que o cara fez, não. Né? Ele ter criado isso aí foi o bacana. Agora, a gente olhar e copiar é um exercício. Mas a criação original era o importante. Né? No PDF que vocês baixaram, tem aqui esse monte de referência, inclusive umas outras que eu tinha pesquisado, ou coisas que eu gosto, né? O Coding Train, por exemplo, é um cara que é loucão. Ele é de uma faculdade de artes visuais lá em Nova York.
E, cara, ele fala rápido, ele erra as coisas que está fazendo, ele tem um estilo bem bacana, né? Tem umas outras coisas aqui também, tem de um rapaz que eu nunca lembro o nome dele, mas que está aqui no meio, ele também é um artista muito, um artista digital muito reconhecido, tá? Tem as coisas para o Learn, né, que é do Open Processing. No Open Processing tem um monte de coisa para você, não só ir para as artes, mas como para algumas outras coisas de outras áreas também, ia falar mais sérias, né? Não é bem o caso. Então, a gente tem um monte de referência aqui. Eu acho que vale a pena a gente até explorar algumas nesses 5 minutos. Se não, e vocês fiquem à vontade de me interromper. Esse aqui foi uma referência que eu achei pesquisando exatamente para é uma série de referências, pesquisando exatamente para essas aulas. Tá? Esse aqui eu acho genial. Ele tem muita coisa bacana, tem muita coisa que você pode alterar, porque ele também está nesse nosso mesmo sistema. Então, tem coisa com texto que a gente não chegou a mencionar, tem fractais, que a gente fez lá com os círculos, né? Aquilo é um fractal. Tem muita coisa bacana. Essa é uma referência muito legal. Inclusive coisa que pega foto e desenha em cima. Ah, e dá para fazer com vídeo? Dá para fazer com vídeo. É bem legal. Esse aqui também é uma introdução aos básicos. Esse Golan Levan é o cara que eu estava tentando lembrar o nome dele. Golan Levan. E agora ele está velho, mas ele tem uma carreira muito bacana. Né? Então ele fala, pare de desenhar peixes mortos, tal, ou seja, faça uma coisa com animação. E aqui ele está realmente passando devagarzinho pelo que a gente explicou, tá vendo? Olha lá, tem o canvas, tem o background e tal. E aí ele vai fazendo uns desenhinhos, ele vai te dando lições de casa também, e aí você vai se familiarizando, né? Programar é só você ir se familiarizando. O Coding Train, ele faz de tudo. Ele faz inteligência artificial no P5JS, ele faz de tudo. E sei lá por que ele tem mania de trem, unicórnio, e com unicórnio vem lá o arco-íris, né? Então, essas são as manias dele. Ele é bacana. Pessoal, faltam 2 minutos. Eu já vou começar a me despedir aqui. Tem um monte de simulação tal, e ele tem um livro muito bom que chama Nature of Code, que é a natureza do código. E lá ele fala de simulações, fala de umas coisas muito bacanas. Deixa eu colocar isso aqui na tela cheia, F11, e me despedir aqui. Então, pessoal, muito obrigado por terem participado. Maiara, muito obrigado por ter me convidado. Se o Thales estiver assistindo também, cara, brigadão. Gosto muito de trabalhar com vocês da Campus Party. O host Jarbas também, muito obrigado. Todo o pessoal da equipe técnica, cara, foi muito legal. Me senti muito, muito apoiado aqui, né? Gostaria de agradecer a vocês que vieram aqui, que participaram, ou os que não participaram, os que ficaram só quietinhos no canto também, tá? Então, aqui tem todos os jeitos de vocês me acharem, de mandarem áudio para mim, né? Pode ficar à vontade, áudio eu não vou ouvir mesmo. Tem meu site do portfólio, que Casa de Ferreiro Espeta de Pau, né? Ele não está completo. Pessoal, valeu aqui. Ele não está completo, o meu portfólio, mas tem uma coisinha ou outra lá. E, quando passar essa loucura toda, se vocês quiserem aparecer para tomar um café, meu ateliê fica em Pinheiros, pertinho da estação Vila Madalena do metrô. Né? Manda um oi lá, a gente combina de tomar um café, de mostrar para vocês o Makerspace. Eu não faço só coisas digitais, tem um monte de máquina bacana lá também. Gosto de construir máquina, né? A filha da minha sócia fala, aqui no Liluzone, que é o nosso ateliê, as pessoas fazem máquinas. As pessoas fazem de tudo, né? Mas, enfim. Pessoal, muito obrigado. Tati, brigadão. Bruna, obrigado. Barbie do Nordeste, valeu também. Evandro. Todo mundo que está aqui, brigadão. Deu o nosso tempo. Até mais.